Olá pessoal, tudo bem? Casa cheia aí, obrigado pela presença de todos. Hoje eu tenho visto aí muitos rostos de amigos aí nossos, né? E para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Chaves Gomes, eu sou diretor técnico de concreto e mineração da Concreserve Concreto SA. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o concreto ideal para pisos de alta performance, do desenvolvimento até a aplicação. A ideia aqui é a gente poder falar de maneira bem prática do olhar do concreteiro dentro desse processo de pisos industriais, que é algo muito relevante aí para o mercado e tem que andar junto de acordo com as exigências aí do mercado, tá? Então, falando um pouquinho de mim, eu atuo no mercado da construção civil há 15 anos, né? Atualmente estou há 11 anos na empresa aqui a qual eu represento, a Concreserve. Antes eu atuava no mercado como engenheiro civil de obras residenciais, industriais e comerciais e vim para a Concreserve para executar piso industrial. Até uma curiosidade, a empresa Concreserve ela não era fornecedora de concreto, mas sim executor de pisos industriais, né? Então lá em meados de 2009, essa empresa, a Concreserve, ela abriu a primeira filial para atender suas demandas de pisos industriais, né? Em função do mercado aquecido, tomava muito nó lá dos concreteiros daquele momento e ela passou a atender exclusivamente seus pisos de concreto, né? Tentando focar ali em entender a dimensão, sentindo os dois lados da moeda, né? Em meados de 2009, a empresa iniciou seu projeto de expansão, fornecendo concreto para fora do mercado e seguiu executando pisos industriais em paralelo de 2009 até 2004, né? Fazendo pisos, fornecendo concreto para o mercado e fornecendo concreto para os seus pisos industriais, né? Ali em 2014 para 2015, quando ela finalizou ali o fornecimento de concreto e a parte de pisos industriais do estádio do Corinthians, a empresa de maneira estratégica decidiu fechar o departamento de piso para que ela pudesse atender melhor seus concorrentes, né, na época. Então a gente tinha uma dificuldade grande de penetração nas obras de piso, porque o concorrente que estava lá ele não queria concreto de uma empresa que oferecia algum tipo de concorrência para eles, né? E aí a gente já tinha uma relação boa com todos os executores. A ideia foi a gente ir para o concreto, fazer parcerias com essas empresas de piso, né? Depois de muito bate-bola, né? Entender as dificuldades, entender as necessidades do momento com os projetistas, enfim. Então a empresa partiu para um momento que ela passou a fomentar essa parte específica de pisos industriais para oferecer um diferencial, né? E é essa a ideia que a gente quer apresentar aqui, né? O olhar clínico do concreteiro. Nada que eu dizer aqui vai ser uma verdade absoluta, mas é o que é baseado aí nos nossos cases de sucesso com os nossos parceiros executores, projetistas ao longo de todos esses anos, tá? Então, para a gente iniciar o tema, né, o concreto ideal para pisos de alta performance, né, do desenvolvimento até a aplicação. O mercado está cada vez mais exigente, né, ainda mais com as automações que o Wagner, o próprio Kleber comentaram aí. A tendência é que o sarrafo cada vez mais ele seja elevado, tanto nas questões de planicidade, de nivelamento, para que você possa atender a demanda do seu cliente final. E o fato é a gente poder competir entre nós para que a gente consiga atender a expectativa, né, de maneira geral. Então a minha ideia aqui nessa abordagem é a gente entender quais são os critérios que a gente precisa fazer para obter êxito, né, num piso de sucesso. Então qual que é o desempenho esperado de um piso de sucesso? Pode parecer algo simplório, mas essas palavrinhas aqui, elas são bem difíceis de que você atenda todas elas, né? Depende de uma série de fatores. Então, você precisa de um piso industrial com uma pega sequencial, você precisa de um acabamento bem feito, né? Que tenha um concreto com capacidade para que seja dado um acabamento bem feito, uma boa durabilidade, resistência, planicidade e uma ótima resistência à abrasão. Pode parecer fácil, mas não é. O que a gente precisa para que a gente consiga atender esses pré-requisitos, né? Acredito que tenham outros mais ali para a gente colocar, mas de maneira bem simplificada, o que a gente precisa fazer, né? Depois de muito debate, né, quando a gente
foi convidado para vir falar aqui um pouquinho do concreto, conversei muito com o Massal, com o Jeremias, com o Rogério Bazan, e a gente nesse debate entender o que são os 4 pilares fundamentais, porque a gente sabe que o piso, por mais que o concreto seja seu produto fundamental, você depende de outros fatores que precisam correr nos mínimos detalhes para que você obtenha êxito, ou seja, é um trabalho conjunto, né? Eu costumo dizer que cada pilar é indispensável, a deficiência de um dificilmente é compensada pelo outro, né? E o sucesso só é alcançado quando os 4 atuam de maneira conjunta, é o que a gente costuma falar bastante, e aqui a gente fez uma distribuição do que e o que a gente considera esses 4 pilares, tá? Volto a dizer, isso aqui foi em discussão com amigos para que a gente entenda qual que é o seu devido peso. Pode ser que considere que a execução é um pouco diferente, o controle é outro, mas é algo mais para a gente poder ilustrar. Então o concreto e sua operação de fornecimento, ela corresponde aí a 50% de todo o processo, né? E eu costumo dizer que dentro desses 50%, metade é seleção de matéria-prima, metade é confecção de metade é confecção de traço e matéria-prima e metade é o processo operacional de carregamento, né? E isso é o ponto que a gente vai mais abordar aqui e entrar no detalhe, tá? Os demais pontos a gente vai entrar, mas de maneira muito superficial, porque os demais palestrantes já explicaram com muita excelência, mas a gente só vai dar uma passada rápida, né? Então, 10% controle tecnológico. Esses 10% que pode se tornar 40%, né? Se o controle tecnológico não obedecer às boas práticas de mercado de controle tecnológico, você pode sim vir a ter problemas seríssimos com o seu piso. Então, não é porque está 10% ali que é algo pequeno, tem uma contribuição considerável. A execução, logicamente, né? A gente tem empresas que fazem esse trabalho com maestria, mas tem empresas que também não. Então a empresa tem que ter capacitação técnica dos seus colaboradores, bons equipamentos, né? Entender do que ela está fazendo ali ao certo. E um ponto que é pouco abordado, até pela delicadeza, mas a gente já vê acontecer muito na obra, né? Você atender 3 pilares e aí quando você chega na obra, o cliente ele não te oferece o mínimo de condição, né? Se você está lá com o piso suscetível à incidência de sol, vento, tá batendo o pé de carneiro com um vibrador lá do lado da placa, uma série de atrocidades, que aí não adianta todo mundo trabalhar e no final das contas a gente vai ter um piso ruim, né? Então, o foco aqui é que a gente entre no detalhe, na parte de concreto de maneira muito prática e detalhada, tá? E caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico totalmente à disposição para a gente tirar ao fim desse bate-papo. Então, por onde a gente começa, né? A gente precisa, inicialmente, entender qual é a definição adequada de materiais constituintes no concreto. O que eu tenho em cada localidade no país, né? A gente tem um país muito grande, onde você tem diferentes tipos de litologias de rocha, diferentes tipos de cimenteiras. Então, você precisa entender onde que eu tenho que atender um piso de alto desempenho. Qualquer lugar do Brasil. Alguns lugares você vai ter uma facilidade, outros lugares você vai ter muita dificuldade para que você consiga encontrar recursos para ter um traço ideal. Então, nem sempre, não tem mágica, né? Tem situações que você vai ter algo que você vai entender aquele concreto como uma dificuldade naquele processo. Então, eu preciso entender a questão logística dessas matérias-primas, qual que é a distância, a questão do equilíbrio financeiro também. Não adianta nada ter uma matéria-prima maravilhosa que eu vou muito longe e vou inviabilizar o custo comercial, não viabiliza para ninguém. Então, a ideia é que a gente possa fazer todas essas análises, né, da nossa gama de matérias-primas naquela determinada região. Então, a ideia aqui é a gente abordar de maneira aprofundada de cada item, quais são os cuidados, né, que a gente tem para poder ter um piso de sucesso. Então, a gente vai colocar aqui o ponto principal para um traço de concreto especial para pisos industriais, que é o cimento, né? O cimento é um fator fundamental, então a gente costuma dizer que não é recomendado. Dependendo da região, você vai ter que trabalhar com aquele tipo de cimento e vai ter que alinhar com o seu projetista, com o seu executor, aquela realidade. Mas vamos falar que a gente está numa situação como São Paulo, né? Que dessa grama só não tem o CP4, né? Qual que é o mais recomendado? Aí volto a dizer, no ponto de vista nosso, como concreteiro, como Concreserve.
pode ter pessoas que tenham um pensamento diferente e que achem outros cimentos ideais. Por que a gente considera o CP3 um cimento não recomendado? Porque o CP3, em sua grande maioria no país, eu particularmente nunca vi um cimento CP3 com menos de 55% de adição de escória, né? Eu vejo casos até com 70% de adição de escória. Então, né, os projetistas, me corrija se eu estiver errado, Wagner, colocam uma limitação de 50% de teor de escória, enfim, alguns fatores, mas é algo que você fica muito dependente do fabricante de cimento. Se ele aumenta o teor de escória, você vai ter um piso mais poroso e você vai ter problemas futuros de durabilidade, né? Quando a gente vai para o CP4, mesma situação, é um cimento com muita adição de pozolanas, né, e um pouco de material carbonático em algumas situações, ou não, né? E então é um cimento com um pouco clinker, consequentemente a gente tem uma resistência à abrasão menor. O que são os cimentos recomendados no nosso ponto de vista e de acordo com os históricos de cases de sucesso? O cimento CP5 é um cimento recomendado, tem situações que eu não vou ter os cimentos e você consegue fazer sim bons pisos com bons acabamentos, né? E o CP2, que a gente considera muito recomendado. Aqui a gente está colocando ali o CP2F, mas ele vai sair dessa lista, tá? Não preocupa não, gente, que é executor aí, não assusta. Então, por que a gente considera que o CP2 é um cimento recomendado, muito recomendado? Porque ele é um cimento que ele é mais equilibrado. Você consegue contornar outros problemas no processo usando um cimento que é mais equilibrado. Esse é o nosso ponto de vista e apurado em diversas discussões com executores, né? Então, vamos explicar um pouquinho mais a diferença entre esses cimentos, né? Quando a gente olha para esse gráfico, para tentar ser o mais ilustrativo possível, a gente entende a curva de calor de hidratação de cada um desses cimentos, né? Então, se você entende que o CP5 ele tem um calor de hidratação altíssimo, não que seja ruim para o seu piso, e com o calor de hidratação do nosso CP4, CP3 lá embaixo, né? Então ele vai atrapalhar também até no processo de pega, por mais que você regule isso com um aditivo polifuncional. E o CP2, que a gente encontra ele como um cimento intermediário, né? Então, quando a gente tem mais uma ilustração aqui, a gente vê nesse gráfico, né, a diferença entre os cimentos. E por que a gente costuma falar? Quanto mais equilibrado, melhor. Se você vê a linha amarela, a resistência inicial de um dia, o brilho de acabamento, calor de hidratação. A gente considera esse cimento equilibrado por quê? Vamos falar assim, que eu estou numa obra e os 10% do controle tecnológico aferiu o slump errado, uma carga foi com 10 e a outra foi com 14. E a gente teve um problema de pega diferenciada. Será que eu vou conseguir salvar se eu tiver com CP2? Pode ser que sim. Pode ser que não também, depende, né? Você pegou um intervalo lá de 1 hora do caminhão betoneira que ficou sem atender sua obra. As chances de você conseguir contornar isso é muito maior, porque o CP2 ele aguenta mais desaforo, né? A gente já teve uma série de situações, putz, quebrou a usina, o que aconteceu? E no final das contas, lógico, pela capacidade do executor de conseguir contornar isso, a gente não teve maiores problemas. Quando a gente fala de um CP5, CP5 e também o CP2F, né, que ele se exclui ali daquela lista do muito recomendado, fica só no recomendado. É a mesma situação. O CP5 a gente costuma dizer que ele vai dar um tiro. Então, se você tiver um intervalo de pega, você vai ter uma janela muito menor de brilho para você poder trabalhar nesse piso. Consequentemente, a chance é grande de você ter uma patologia de junta fria. E aqui, um pouquinho mais explicando o porquê que o CP2F não é tão recomendado, né? Ele está ali só na linha do recomendado. A alta taxa de liberação do calor de hidratação ele é muito semelhante a um CP5 com adição de material carbonático, filler calcário. Então, por isso, e por esse índice de finura dele, ele tem um calor de hidratação elevado e, consequentemente, ele pode gerar patologias aí de desplacamento, delaminação, né, no piso. O CP2E, que é um cimento que a gente tem homologado como o traço ideal para determinadas regiões, que é um cimento mais lento. Por mais que a sua escória ela pode ir de 6% a 34%, não tem por que o cimenteiro não colocar o máximo que ele puder de escória. Consequentemente, você consegue trabalhar melhor nessa questão do equilíbrio do cimento, né? A gente tem alguns cimentos que são muito bons. E em determinadas regiões, né? Porque, como eu disse, o Brasil é um país muito grande, determinadas regiões você tem o CP2E, porque você tem a escória de alto forno, e outras regiões você só vai ter a cinza, né? A pozolana. Então, o CP2Z
ele acaba sendo um cimento que atende, né, de maneira ideal e você consegue ter uma pega controlada. Esse, como eu disse, nosso ponto de vista, né? E aí a gente parte para os agregados graúdos, né, que ele tem uma relevância, mas não tão grande quanto a da própria areia, quanto do aditivo e do cimento. Mas você precisa entender, né, na sua região, qual que é o tipo de material que você tem disponível, né? O seu fornecedor, ele tem material suficiente para te atender, ele tem constância na qualidade que ele está te entregando ali na curva granulométrica, né? A forma ideal, que você tenha materiais o mais arredondado ou cúbico possível, para que você não atrapalhe outros fatores, a faixa de granulometria sempre dentro de uma curva ideal, né, e que seja constante. Não adianta nada ele mandar a amostra e você depois ter um problema. Então a gente vai colocar aqui o que a gente precisa evitar também, né? Então o que a gente precisa evitar com a nossa brita? Britas lamelares, né? Ela vai te atrapalhar em questão de demanda de água, você vai ter dificuldade daquele traço, ele vai ter uma superfície maior, você vai ter outras dificuldades, vai atrapalhar a questão de fissuração. Britas com alto teor de material pulverulento, aquela brita que está sendo britada na chuva, está com algum problema nas peneiras, seja lá peneiras de borracha ou de metal, que está agarrando no processo de britagem muito material pulverulento na brita, consequentemente você vai descaracterizar aquele traço que você tinha na teoria e consequentemente vai demandar mais água também e vai te atrapalhar na questão da aderência da pasta. Os agregados miúdos, né? Converso bastante com o César aí referente. Esse é um fator muito sensível, assim como é o cimento no nosso concreto, né? Então, areia, né, você precisa entender e otimizar agregados da região. Então você precisa de areias britadas e areias naturais da região, né? Então, algumas situações, algumas regiões você não vai ter areia de quartzo, você vai ter areia de rio, enfim, a gente vai falar um pouquinho dos tipos, mas você precisa entender. Falando especificamente aqui de São Paulo, né, o nosso quartzo que vem de mais de 200 quilômetros, é um material caro, mas ela ajuda muito no piso, mas da mesma forma que ela ajuda, ela pode ser um vilão, né? Se essa areia, você tiver teores de pulverulento superiores a 1,5%, 1,3%, né, de argila, representa uma catástrofe, né? A gente que é produtor de areia no interior, eu cuido dessa divisão, né? A gente fala que 1% a mais de argila numa areia dentro do seu limite, você vai ter um dano catastrófico para o traço. Tanto para a questão de água, né? A gente já viu situações de areia com 2,5% de PV com argila, a gente pegar 30 litros de água a mais por metro cúbico. Então, assim, é algo que tem que ser muito olhado e muito controlado, né? Ela tem que estar isenta de impurezas, né? Modo de finura dentro do seu blend ali, com as suas devidas proporções entre 2,2 e 2,8. E o tipo de mescla, sempre você vai acabar utilizando uma areia fina, uma areia natural, com uma areia britada ou dois tipos de areia natural. Isso vai depender muito do processo de confecção de traço, que a gente também vai explicar um pouquinho. Então, quais são os tipos de areia, né? A gente tem areia de cavo, areia de quartzo, areia de rio, areia de rejeito, areias industriais, todas são factíveis de fazer um piso de sucesso. Porém, vocês têm aquelas que, se você estiver na região, é melhor você optar para que você consiga obter êxito, né? Então, os tipos de areia são de origem natural ou de origem de rocha sans, né, de processo de britagem, cujos grãos passem pela peneira 4,8 até a 0,75 milímetros. Tá? E o que a gente precisa evitar nessa areia, né? A gente precisa evitar areias muito finas. Você tem situações de areias com módulos de finura inferiores a 0,6. Não é que não dá para usar em piso, mas você vai gerar outros problemas de incorporação de ar, de incidência de esplacamento, de dominação. Então, quanto mais você puder evitar, melhor. E as areias sujas. Quando a gente fala areia suja, a gente não está falando só do material natural, né? O material que está com contaminação orgânica. Também com material britado. Acontece muito, né? E se a gente não fiscalizar a nossa produção, a gente pode vir a ter problemas. Quando o material está a bancada de rocha está com uma capa de rocha em cima, está com material orgânico e vai tudo junto para o britador e a gente vai ter problema com essa areia. E agora um ponto muito delicado também, que são os aditivos, né? Então,
A gente costuma dizer que para aditivos de concreto, né, existe uma cadeia muito grande, mas sendo matéria bem simplificada, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 são os aditivos polifuncionais, à base de lignosulfonatos e polissacarídeos, né? Então esse é o arroz com feijão do concreto, vamos falar assim, né? Quando a gente não tinha muita tecnologia no passado, a gente só trabalhava com esse tipo de aditivo. É um aditivo que tem um fácil manuseio, né? Você consegue controlar melhor o traço, a gente sempre dá preferência por ele, desde que os materiais da região consigam atender a demanda de água estipulada em projeto, né? Então, e que não tenha fibra, ou seja, geralmente só os pisos estaqueados hoje em dia, né? Que a gente vai conseguir trabalhar com ele, mas ele oferece uma certa segurança para nós concreteiros como um controle melhor do traço, né? E os superplastificantes, que na maioria dos casos não era tão utilizada essa combinação há 10 anos atrás. Hoje praticamente todos os traços de pisos industriais que obedeçam boas práticas de execução, né, e de projeto, eles vão estar conciliados com dois tipos de aditivo. Os aditivos tipo 2 são os superplastificantes, os mids, os hippers, né? Foi de maneira muito abrangente. No concreto de piso a gente costuma usar mais o mid, então ele não tem uma dispersão de 35%, mas vamos falar ali entre 16, 17 e 18% de dispersão, né? São a base de policarboxilatos, que são polímeros, muitas vezes importados, né? Os PCS, e traz um ganho de resistência, uma alta redução de água, e aí com a conciliação desses dois tipos de aditivo, você consegue trabalhar com a fibra e atender a demanda de água do projeto. Então, a gente achou interessante a gente entrar um pouquinho nos cuidados que a gente tem que tomar com o aditivo, não é só colocar ali na carga, né? A incorporação de ar acima do especificado, né? Muitas vezes, se você concilia dois aditivos, você vai lá estudar o traço no laboratório, você vai superar os 3% de projeto de incorporação de ar, consequentemente você vai ter problemas, né? Se você passar muito disso, você vai ter problemas de resistência, você vai enfraquecer esse concreto e vai te proporcionar, muito possivelmente, problemas de esplacamento e delaminação, dependendo da quantidade. Quais são as causas da incorporação de ar, né? É um efeito químico que a gente precisa entender o que pode estar sendo. É uma compatibilidade com o cimento? É uma compatibilidade entre os dois tipos de aditivo ou não? A gente está usando uma areia muito fina com material orgânico que está proporcionando aí incorporação de ar. Então você precisa entrar com esse estudo para você saber qual é a solução. Eu lembro de casos em Minas Gerais que a gente tinha esse problema e a areia que tinha era aquela mesmo, estava incorporando 9% de ar e a gente teve que entrar com um anti-espumante. É um aditivo mais caro, mas enfim, para a gente ficar dentro dos 3%, o fornecedor entrou com essa solução e a gente conseguiu obter êxito nessa obra. Então, concluindo a parte da nossa seleção de matérias-primas, né, a gente parte para a nossa confecção de traços, né? Desde uma vez que eu optei, entendi quais são os passos para a gente ter um piso de sucesso, né, durante sua confecção de traço, uma vez que eu já sei as matérias-primas ideais que eu tenho na minha região, né? Então, primeiro, você precisa... o Wagner comentou comigo ontem, você precisa de planejamento. O ideal é que o cliente ele nos dê tempo, junto com o projetista, junto com o executor, para que a gente possa estudar bem aquele traço e reproduzir ele de diversas formas, poder fazer todos os ensaios. Não acontece muito, mas né, quando dá a gente ensaia contra o tempo e vai tocando, mas obedecendo sempre os bons critérios. Então, você precisa da especificação. Primeira coisa, o cliente vai entrar na parte comercial, manda para a gente a especificação, porque ela muda e muito. Então, a gente precisa colocar esse traço de acordo com a necessidade do cliente. A gente vai entender com aqueles materiais que eu tenho ali na região, qual que é a curva granulométrica ideal, qual que é o empacotamento ideal, qual vai ser a mescla de areias que eu vou ter entre elas para eu chegar no ponto ideal para poder colocar ali naquele traço, né? É um passo. As britas também, né? A formulação. Aí a gente vai formular, colocar aqueles números lá para a gente entender como que vai ficar nosso traço, para daí sim a gente gerar uma carta traço para aprovação. Então eu vou explicar de maneira rápida aqui, que eu tenho 15 minutos,
para a gente poder evoluir e entrar na parte operacional. E, por fim, né, a dosagem experimental. Então, uma vez que eu recebo a especificação, né, aqui é de maneira hipotética, né, os parâmetros que eu preciso ter para eu entender qual é esse traço, eu vou fazer minhas simulações, eu vou jogar lá 70% de areia abritada, 30% de areia fina, 50% de uma, 50% de outra, e vou tentar entrar na minha curva granulométrica, lançando ali as retenções daquelas peneiras, qual que é a minha zona ótima, ideal, né? Não vou ficar perfeito, mas eu vou tentar afunilar ali para que na teoria, fique o mais ideal possível. Mesma coisa nas britas, muitas das vezes a gente costuma trabalhar nos nossos traços com 20% de brita zero, depende muito do tipo de material da região, né? Aí eu venho para o passo 3, que é a avaliação de disponibilidade, que eu já concluí, análise das curvas, e aí eu vou fazer a composição de traço. Para eu chegar aqui nessa validação, é uma validação que a gente vai lançar no nosso sistema, lançar as informações e entender se vai atender a expectativa do projetista, para a gente não ficar mandando e voltando, a gente tenta primeiro entender se está aprovado, manda, muitas vezes tem alguma consideração, volta, mas da maioria das vezes você manda isso para o projetista, para o cliente, né, primeiramente, e o cliente manda para o projetista para fazer as validações. Uma vez validado, a gente parte para o ensaio de dosagem experimental no laboratório. Então, o que representa a dosagem experimental? Você vai reproduzir aquele traço, né, para uma escala reduzida, porque você vai precisar analisar alguns pontos. E o que você precisa analisar durante a rodagem do traço, né? Ele vai ser rodado num laboratório, numa betoneira de 150 litros. Geralmente essa rodagem é com 20, 25, 30 litros de concreto, né? E você vai fazer todas as simulações do que é um traço entregue no canteiro de obra. Então você vai simular qual que é a distância média da betoneira até a obra. Bom, eu vou rodar esse traço, vou aferir o abatimento dele, atendeu a especificação, atendeu. Eu vou fazer a manutenção na betoneira de laboratório, que geralmente, devido ao tamanho da circunferência, enfim, 15 minutos de uma betoneira de laboratório equivale aí a 1 hora de trajeto de um caminhão betoneira. Então você vai fazer essas simulações para você estressar esse traço e tentar entender como que ele vai se comportar, né? Então você vai entender a demanda d'água. Está batendo com o teórico que está aprovado na carta traço? O abatimento, o aspecto, que é muito importante. Muitas vezes você tem um traço maravilhoso na carta traço, você vai rodar o traço, enfim, a fibra é ruim ou o material é ruim e ele vai se quebrar todo lá na hora de tirar o abatimento, ou seja, o aspecto visual ele não vai ser atendido. O ar incorporado, que é um fator fundamental que a gente explicou antes, e a parte da exudação também. Além desses ensaios, a gente tem outros ensaios que também são feitos nas validações. Ensaio de retração, compressão, tração na flexão, uma série de outros ensaios que a gente complementa para que possa ser feito de acordo com a especificação do projetista, né? Muitas vezes é feito pelo nosso laboratório ou por laboratórios terceiros também. Enfim, concluindo aí a parte da confecção de traços, a gente entra na outra metade da moeda que está dentro daqueles 50%, que é o processo operacional. Eu preciso ter precisão nesse processo, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Ter as melhores matérias-primas, a melhor confecção de traços, se o meu processo produtivo ele não é eficaz, tá? Então aqui a gente vai, volto a dizer, de acordo com o nosso histórico de cases de sucesso junto a parceiros, o que a gente entende como fatores cruciais para que a gente obtenha um piso de sucesso. Volto a dizer, não estou falando que a gente é perfeito porque todo mundo está suscetível a falhas, porque a gente depende de máquina, depende de ser humano, mas o máximo que a gente puder cercar desses fatores, a gente precisa cercar para conseguir atender um piso de sucesso. Então, quais são os fatores operacionais que a gente precisa considerar? Primeiro deles, dosagem e equipamentos. Eu vou entrar um a um. Condições ambientais, logística de carregamento e a correta supervisão, que precisam seguir de maneira coordenada. Essa aqui até é uma das nossas filiais, tem a maior capacidade produtiva da América Latina, é a nossa Central do Limão, né? E o que você precisa de equipamento? Você precisa de usinas
que tenham balanças de aditivos, balança d'água, balança de cimento aferidos rotineiramente, né? A norma pede que seja aferido a cada 6 meses. A gente opta por uma segurança própria de risco, aferir a cada 3 meses. Isso traz muito mais segurança para nós, né? As adições devem ser feitas durante o carregamento, se possível nas esteiras, de maneira dosada, né, para que você não tenha problemas. Geralmente as obras hoje têm sido dosadas pelas empresas de piso, porque está dentro do pacote deles. Isso é ótimo, porque eles vão ali fazer com que siga a rigor, né? Não carregar jamais com cimento quente, seja ele no início da concretagem ou seja durante, enfim. Isso vai te gerar problemas de calor de hidratação nesse concreto e, consequentemente, pegas diferenciadas. Sempre optar por carregamentos via automação, se possível de filiais com caixas individualizadas. São P4, P5, P6. Não que não possa ser feito com Togô, mas se você puder evitar e trabalhar 100% com automação, desde os aditivos até todos os insumos, é o ponto ideal para que você consiga fazer esse checklist. As condições ambientais. A gente tem que estar sempre atento às condições ambientais, climáticas, enfim, porque a temperatura cai aqui em São Paulo, né, ou nos outros estados a temperatura aumenta demais. Então a gente precisa estar antenado com isso, porque precisa ter um link de comunicação, executor, projetista, concreteiro. Ó, vou ter que subir o aditivo polifuncional, está muito quente. Não, vai cair muita temperatura. Vamos fazer um ajuste fino no aditivo? Enfim, você precisa estar antenado. Está chovendo na filial, ao invés de você fazer a aferição da umidade de 3 em 3 horas, você precisa reduzir esse intervalo, porque senão você vai ter problemas, porque uma vez que você trabalha com automação, ele vai respeitar a informação de umidade que está lá no sistema. Então, se você colocou que é 5, mas está 10, ele vai cortar 5% só de material que ele vai colocar mais de areia e vai cortar só 5% da água. Então você precisa estar atualizando em tempo real. O cenário ideal, que não é tão dentro da realidade, são os medidores de aditivos nas caixas. São poucos casos, só naquela usina do Limão a gente tem que estar fazendo teste, mas dá muito problema. Mas seria o cenário ideal, em outros países eles trabalham dessa forma. A logística de carregamentos. Eu tenho que ter o controle de abatimento, slump, saída na filial. Muito importante, você aferir todas as cargas, se possível. Eu sei que isso gera custo, ou para a obra, ou para a concreteira, mas é um fator que a gente considera muito importante nesse processo como um todo, para você poder entender o comportamento e, se possível, registrar, para que você entenda o comportamento daquele concreto saindo da usina e chegando na obra. E dessa forma você vai ter a rastreabilidade ideal. Intervalos. Eu sei que o pessoal falou bastante, manual de boas práticas, 15, 20 minutos, né? E a gente sempre preza para chegar nesse número, mas a gente tem uma regra lá interna que não posso passar de 40 minutos. Dependendo do tipo de cimento também. Se eu estiver trabalhando com CP5 lá, eu não posso passar de, enfim, 20, né? Mas a gente tem isso muito claro para a nossa operação, porque a operação ela não consegue muitas vezes entender essa demanda, dessa necessidade. Elas acham que a gente da área técnica é muito exigente, mas é que a gente que vai botar a cara lá para apanhar do cliente se der problema, né? Então, centralizar os carregamentos num único ponto de carga, esse é o ideal. Você pega uma filial com 4 pontos de carga, você tem diferentes níveis de silos de cimentos, tem dosadores diferentes. Por mais que você tenha aferido tudo mais, se você tiver uma variação mínima de aditivo de um ponto para o outro, o ideal é que você carregue sempre de um ponto de carga. Não alterar o lote de cimento durante o dia, mais uma vez reforçando. E o ponto também que é muito importante, que é a supervisão, tanto operacional quanto técnica, né? Então a gente considera que o acompanhamento do departamento técnico é fundamental nesse processo, né? Precisa ter pessoas especializadas entendendo aí para acompanhar não só as pesagens que a operação está fazendo, como também os processos de slump, as matérias-primas na filial. Criação de ferramenta para registro, rastreabilidade. O que é essa ferramenta? Que a gente tem entendido que tem sido muito bom e ajudado a gente. É o WhatsApp, faz o grupo com a obra, manda o número da nota, põe o número do horário que saiu da filial, o slump que saiu, depois vai colocar lá o número da nota, a hora que chegou na obra e o slump que está lá e vai ser liberado ou não, quanto tem de água retida permitida para pôr lá ou não. Isso é muito bom, não que vai resolver o problema, mas se você tiver um problema futuro, você tem uma rastreabilidade para você poder checar. E aí dentro desse acompanhamento que eu digo dos carregamentos e do campo, é você fazer jus àquilo que foi testado em laboratório. O seu material que está entrando na sua produção, ele atende aquilo que foi
desenhado e conferido no teórico, ou seja, você precisa ter amostragens, não digo toda a carga, mas você precisa ter amostragens diárias para você entender na própria filial qual que é o material pulverulento que eu estou chegando na minha areia de quartzo, qual que é o material pulverulento que está chegando a minha areia artificial ou o meu pedrisco misto, enfim. E aí você também coletar a amostra de retenções para o laboratório ir fazendo e a gente entendendo o comportamento, se está dentro do aceitável ou não. É mais uma ferramenta de rastreabilidade e o ensaio na ponta é você tentar travar algo para evitar um problema maior no futuro, né? Além das coletas de retenções de aditivo e de cimento. Então é isso, validação da amostra padrão, controle de pulverulento, coleta de amostras de agregados e ensaios e emissão de notificações técnicas quando você tem inconformidade do fornecedor. E como que a gente costuma, quando o cliente pergunta, mas o que eu tenho que fazer, qual que é o critério que eu tenho que fazer? Né? Para a gente poder garantir que está sendo cercado e que tem segurança na formação, a gente tem uma ISO 9001, né? Não é uma ISO 9001, mas é algo específico para o concreto. Foi algo que foi desenvolvido entre a Associação das Concreteiras, junto com a ABNT, que ele estabelece um critério de escopo, né, para que as concreteiras consigam ser certificadas. Deu bastante trabalho para a gente conseguir isso, requer muito investimento, a gente teve que investir mais de 6 milhões de reais em melhorias das filiais, né? Isso é bom porque a gente torna uma consultoria dentro da empresa e para a gente da área técnica isso é essencial. Tenho certeza que esse custo que gerou para você melhorar essas filiais já tiveram um retorno, com certeza, né? Então isso é um ponto que o mercado precisa olhar também, que são o quê? Olhar se a concreteira ela é certificada. Né? A gente vai comprar um capacete, ele tem que garantir que ele está certificado. Então, por que não o concreto, né? Que a gente muitas vezes vai ter vidas debaixo dele? Então, a gente considera muito importante que você cerque essas arestas. E agora, a validação da placa teste. Né? Eu acho que no que diz respeito ao tema, o que a gente falou ali de concreto, aí é o que a gente considera muito relevante. E agora eu vou falar um pouco do que vocês já estão carecas de saber, né? E que já foi muito bem explicado pelos demais palestrantes, que é o quê? De maneira muito superficial, a gente entender, né? O que você precisa avaliar na placa teste, no olhar do concreteiro, tá? Com certeza eu sei que tem outros parâmetros, né? Mas no nosso olhar, prioridade do concreto, avaliação da mistura pronta, slump, abatimento, tolerância de 1 centímetro, aí entra aquele grupo do WhatsApp, não lançar com mais de 3 centímetros de variação, que você vai ter problema. Exudação, tempo de pega. Na execução, olhar a conduta operacional de campo, tempo de descarga, facilidade de aplicação e adensamento, homogeneidade das misturas durante o lançamento. E no aspecto final do acabamento, né, a gente poder ir lá, olhar junto com o executor, torcendo muito para que não tenha reclamação, se a qualidade do acabamento está ideal, se a presença de fissuras ou desplacamentos, outras patologias apareçam, né? Se a superfície está nivelada, se você tem afloramento de brita, a brita era muito lamelar, florobrita, ou afloramento de fibras, enfim, esses aspectos precisam ser olhados. E agora, no controle da execução da obra. Esse mais do que lançamento, adensamento, acabamento do piso finalizado. Então, durante o lançamento, a gente vai verificar tempo de transporte, né, os critérios para ver se os intervalos não estão superando, né, o que é o esperado. Se está tendo intervalos também muito juntos, também não é bom, né? E se você controlar a taxa de espalhamento e homogeneidade. Não permitir interrupções longas, de maneira alguma. O adensamento. Uso correto de vibradores ou das laser squids, né? Eliminar bolhas de ar, evitar segregação e reempastamento superficial. E o acabamento, iniciar no tempo certo de pega, isso é um trabalho conjunto, a gente garantir, atender aquelas 4 horas, 5 horas que o executor espera. Se não for possível, a gente acompanhar para poder tomar as ações necessárias de dosagem de aditivo racional. Utilizar equipamentos apropriados, com boa manutenção, controlar o brilho, a textura conforme o tipo de uso final. E agora no piso finalizado, a gente poder checar a planicidade e o acabamento visual, a inspeção de fissuras superficiais, manchas, exudação e a liberação técnica, né, que é o tão esperado. Então, seguindo nessas premissas,
A gente tem alguns cases de sucesso com parceiros, que muitos deles estão aqui, projetistas, enfim, são casos de pisos que foram feitos esse trabalho, né? São casos recentes que a gente conseguiu obter êxito. Uma das obras até que o Kleber citou, que se Deus quiser a gente vai se encontrar lá em Las Vegas para pegar o prêmio junto, por mais que o prêmio não seja para a gente, é para o construtor, projetista e para o executor, mas tudo isso é em busca de um reconhecimento internacional, né? Por mais que a concreteira ela tenha só uma participação ali, para a gente é muito importante a gente elevar esse sarrafo para que isso contribua para o nosso case, para a nossa expansão, enfim, né? É tudo para que a gente possa, a conquista de uma certificação como essa valida o padrão de execução e excelência internacional, né? Isso o reconhecimento ele é importante. E é isso, gente. Muito obrigado aí, espero que eu possa ter sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição.